deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma visão da Arábia Saudita nesse processo todo, nesse imbróglio que envolve Rússia, os dois Iêmens, o Irã? Como é que você vê tudo isso daí? Você acha que a Arábia Saudita tem algum peso na história toda? A Arábia Saudita, com certeza, ela vai tentar forçar uma situação. Eu não duvido, não sei, eu cito sempre o Lineker porque ele tá bem por dentro da região, mas eu tenho a impressão que o pessoal tem até uma carta na manga guardada para o Iêmen. O retorno a 2 Iêmens, voltar a existir 2 Iêmens de novo. O antigo Iêmen do Norte, por exemplo, é justamente a área que é a área mais forte, onde seriam os Houthis, que são, que eu usei a expressão montanheses, porque nos anos 60 era como eles eram chamados, as tribos montanhesas, né, que eram apoiadas pela Arábia Saudita, pelo Irã do Shah, pelo Mossad israelense, pelos ingleses, né, e a parte mais ao sul, na época os ingleses controlavam a região de Aden, né, era estratégico para os ingleses, e ficava aquele pessoal apoiado pelo Nasser, né, e pelos soviéticos. Depois, com o final dos anos da Guerra Civil, aquele acordão que foi feito, você vai ver que os dois lados acabaram orbitando para o lado soviético. Nos anos 70, até interessante o Lineker ter falado sobre isso, teve uma guerra entre os dois Iêmen, muito curta, uma guerra de fronteira ali, que aí foi um imbróglio fantástico. A União Soviética apoiou um lado, o Iraque apoiou o outro, os Estados Unidos apoiou o lado que o Iraque estava apoiando. Essa é a região do Iêmen. Ela é muito complexa, ela é muito complicada. Então, eu tenho a impressão que existe até essa possibilidade dos próprios sauditas estarem estimulando algum tipo de ação ali que leve à separação dos estados, novamente, surgirem 2 Iêmens, porque isso aí geraria aquela famosa crise controlada. Você tem 2 governos, o governo mais ao sul, com certeza seria um governo mais tranquilo, mais fácil, entre aspas, de controlar. O governo mais ao norte poderia atender a demanda dos próprios Houthis e algum tipo de autonomia. E você leva a uma situação que no futuro pode até ser que gere mais instabilidade, mas afinal de contas o Iêmen ele já é o Iêmen, os Iêmens, eles são áreas, ou ele é uma área muito instável. É questão de tempo para ter outra crise. Só que enquanto isso você vai controlando os danos, você vai levando a situação em banho-maria, ganhando tempo. A Rússia tem uma outra questão que eu vejo que o pessoal não fala, mas esses movimentos da Rússia, em grande medida, eles atingem os interesses dos iranianos. E os iranianos, como todo mundo sabe, eles acabam projetando poder em algumas áreas periféricas, e isso não está sendo legal para um monte de gente. Um monte de player não está contente com isso. Nós já falamos sobre isso, inclusive, em outras lives. Por exemplo, na Síria, a presença iraniana, os russos não querem mais os iranianos lá, né? Como também talvez não seja interessante para os russos e para outros players os iranianos terem influência no Iêmen. É o que os iranianos fazem, eles vão insistindo nessa projeção de poder dentro daquela política que eles têm há décadas de estratégia da solidão lá, que eles projetam o poder longe do território deles, né? Para ir justamente de uma forma muito inteligente, usando a assimetria. Os iranianos eles usam muito a assimetria para poder manter seus adversários ocupados ou mesmo em xeque, né? Vejam Israel, por exemplo, a situação que Israel está. Mas eu vejo os sauditas nessa situação jogando ali nos bastidores com o que eles têm, o grande ativo que eles têm, que é dinheiro, né? Sauditas têm, se eu não estou enganado, eles têm mais de $1 trilhão de reservas. Eles não... Quem acha que a Arábia Saudita é uma galinha morta, eu vejo um pessoal falando de vez em quando, que os sauditas têm um poderio considerável, e sempre junto com os Estados Unidos e com o seu amigo oculto, que não é oculto, né, que é Israel, né? Porque os árabes, junto com os israelenses, não têm rivalidade nenhuma há muito tempo, é parceria, e o Iêmen é um cenário onde isso pode acabar tendo
uns movimentos interessantes. É como eu vejo a situação, comandante.